Eu sou Laura Solara, sou sacerdotisa Melissa e maga da colmeia. Se você chegou até aqui, provavelmente, ou você está muito curiosa em relação à medicina das abelhas, ou elas estão te chamando, está aparecendo em toda parte, ou você realmente está sentindo esse chamado espiritual, esse chamado de alma, para conhecer e adentrar um pouco mais nesse universo encantado que é a colmeia. Antes de mais nada, vamos entender, né, da onde surgiu essa linha de sacerdócio que a gente conhece como melissas. As melissas, esse nome, vem do grego, e surgiu por conta de uma das ninfas que alimentou Zeus, lá no Monte Parnaso. Essa ninfa, ela não alimentava Zeus de leite, como a sua irmã, ela alimentava Zeus com mel. Ela descobriu como é que se fazia esse mel. Então, quando Zeus cresceu, ele transformou essa ninfa numa abelha e deu a ela o nome de Melissa. E não só essa ninfa, mas esse nome foi dado a toda uma linhagem de sacerdotisas de diversas deusas, de Ártemis, de Perséfone, de Deméter, de Afrodite. Então as abelhas, elas também estavam conectadas a esses grandes cultos de deusas diferentes. E não deixa de ser ainda hoje, né? As melissas, elas não são apenas essas sacerdotisas de uma ou de outra deusa, mas mulheres, né, que se devotam ao feminino. As abelhas, elas estão presentes no mundo inteiro, então não é um sacerdócio que é estrito de uma cultura, ela existe e pode ser cultuado aí em diferentes locais do mundo, a diferentes deidades, contanto que se honre a uma deusa, a um feminino, à natureza. Então, quando a gente fala de melissas, não é só sobre uma deusa abelha em si, mas sobre esse culto a esse feminino, né, em que se tem sim uma deusa, uma deidade, uma força feminina como o centro do sacerdócio. Se a gente olhar para as abelhas, elas são realmente sacerdotisas, porque elas vivem dentro de uma colmeia, onde uma grande deusa mãe reina, que seria a rainha, e essa deusa, ela tem ali as suas donzelas, as suas filhas, que as pessoas costumam chamar de operárias. Mas na minha relação com elas, no meu caminho, no meu sacerdócio, elas gostam de ser identificadas como donzelas e não operárias. E as donzelas, cada uma delas tem uma função. Então tem donzelas que são guardiãs, tem donzelas que ficam na função de limpeza, tem donzela que fica na função de maternar as novas larvas, tem donzelas que ficam na função ali de ficar em torno da rainha, tem donzela para todo tipo de atividade dentro da colmeia. Elas que fazem o templo se prosperar, o templo se manter. Né? Então, de fato, elas são sacerdotisas, porque uma sacerdotisa não é apenas aquela que vai ali louvar e corporificar os ensinos da deusa. São mulheres que, antigamente, elas mantinham toda a estrutura do templo funcionando, né? Da parte da limpeza, a parte financeira, a parte artística, a parte religiosa. Então, de fato, as abelhas são grandes sacerdotisas. Dentro dessa linhagem, nós temos 3 clãs de melissas, e cada um desses clãs vai atuar com uma linha muito específica. Então, um clã ele é bem voltado para essa parte oracular, outro clã ele é muito voltado aos saberes, né, ao aconselhamento, a uma biblioteca de informações acerca da vida, acerca, enfim, de história, histórico. Outra linhagem é muito focada nos saberes da natureza, na cura, na medicina da natureza, das plantas, das flores, das ervas. E a gente consegue, então, trabalhar com esses 3 clãs de melissas dentro dessa linha sacerdotal. E cada uma delas vem agregando e fortalecendo também os saberes que existem dentro da gente. As melissas, elas não são apenas mulheres físicas, mas elas são também consciências, né? São uma egrégora espiritual, de fato. E que muitas mulheres vêm acessando aí dentro dos seus sacerdócios, principalmente as mulheres da linhagem da rosa, né? Porque não tem como separar a rosa, a flor, da abelha. Então, as mulheres que se iniciaram ali no caminho da rosa, elas tendem a encontrar com o caminho da abelha. E as que, né, foram chamadas para o caminho da abelha também vão se encontrar com o caminho da rosa. Dentro do sacerdócio Apis Sophia, que é esse sacerdócio que eu fui recebendo e fui estruturando conforme a minha espiritualidade, as minhas conexões e experiências, nós estamos profundamente conectadas com a linhagem da rosa, porque temos como a grande abelha rainha Sofia, né, conhecida aí por Maria Madalena. E tem uma história que foi canalizada por uma grande irmã minha, que nunca tinha estudado nada sobre Maria Madalena, e que ela canalizou um conto que também dá base, né, para esse sacerdócio, que se chama Sinto Muito Madalena, mas meu nome é Sofia, a doce abelha rainha. E nesse conto a gente vai compreender desde a formação do universo, até chegar na Terra, até as vidas de Sofia, né, as encarnações que ela teve aqui na Terra, como Shoa, como Lilith, como Sofia, como Nuvem Vermelha, e como ela pôde presenciar a chegada da abelha aqui na Terra e foi coroada e recebeu vestes, né, de abelha rainha. Então, dentro do nosso sacerdócio, que é Apis Sophia, temos Sofia como essa grande âncora desses conhecimentos e dessa linhagem mágica e sacerdotal. A minha história com as abelhas começou em 2018 através de uma canalização em que eu e outras amigas tivemos acesso ao mel, né? E o mel, ele representava ali os nossos nomes, né? Uma tinha um nome com M, outra com um nome com E, e eu, Laura, né? Então formávamos o mel. E depois disso, ainda que a gente tenha se separado, as abelhas continuaram se apresentando na minha vida e me ajudando intensamente a fazer cura. As abelhas ressurgiram na minha vida em 2020, quando eu estava passando por um momento muito delicado de muita dor, passando por uma ferida de traição em relação
de amizades femininas, né, onde eu me senti muito traída e eu já não confiava mais em mulheres, já tinha perdido a esperança desse senso de unidade, de irmandade. Então elas retornaram para mim de uma maneira muito intensa e eu passei a canalizar muitos saberes ali da colmeia. Dentro de rituais de medicina, com a ayahuasca, ela sempre aparecendo assim com intensidade, e também fora, através de sonhos, de downloads de informação, e eu fui recebendo um conhecimento que se tornou um curso. Esse curso se chama To Be, Ser Abelha, e também um módulo iniciático de melissas, numa linhagem chamada Apsofia. Então, as abelhas, elas me ajudaram não só a curar a minha relação com mulheres, mas também me ajudaram a resgatar uma autoestima que eu não tinha há muito tempo, me ajudaram a trabalhar com mais equilíbrio, a ser mais assertiva, a amadurecer a minha organização de trabalho, as minhas relações também, a minha relação comigo mesma, e a encontrar um propósito e uma visão muito mais integrativa da vida, muito mais doce, muito mais compassiva em relação aos processos que a gente passa, né? Inclusive os processos de dor. Então elas trouxeram de volta uma doçura que eu tinha perdido com os traumas que eu sofri um pouquinho antes aí desse retorno delas na minha vida em 2020. Então, as abelhas, na verdade, elas estão presentes em todas as culturas, né, ancestrais do mundo, porque em todo lugar do mundo tem abelha. Elas são mais antigas do que nós, seres humanos, né? Então, assim, em toda a escritura sagrada, em todos os livros religiosos, você vai encontrar esse simbolismo da abelha como um símbolo de conexão espiritual, de pureza, de prosperidade, de comunicação com o espírito. É um animal que vai, assim, se conectar e fazer essa ponte entre todas essas religiões, entre todas essas visões, né, essas cosmovisões. Mas foram os gregos, né, que trouxeram essa palavra, melissa, né, que denomina essa linhagem sacerdotal. E para os gregos, elas vinham trazendo muito esse simbolismo das mensagens divinas. As abelhas, as melissas, né, inspiravam a poesia, a arte, a comunicação. Elas eram mensageiras do divino. Elas também evocavam os dons da profecia. Em si, ela é um grande paradoxo. Ela é, ao mesmo tempo que um útero, ela é um coração pulsante também. Então, a medicina da abelha, ela vai falar muito sobre essa integração dos opostos, do feminino, uterino, ao masculino, solar, do coração, né? Então, é esse ir para dentro para depois ir para fora. Então, elas vão para fora para coletar o alimento, né, para pegar ali o pólen, o néctar, elas voltam para esse útero para nutrir toda a vida, as novas larvas, para nutrir a rainha, né, para ela continuar botando ovos e essa vida prosperar. Então, a colmeia em si, ela é um grande paradoxo, tá? E sempre que a gente olhar para ela, a gente vai conseguir direcionar esse olhar e compreender um todo, né, dentro e fora. É como se fosse um microcosmo mesmo. Tudo que eu fui aprendendo com essas abelhas, com a minha espiritualidade, né, com a minha conexão com elas, foi para desenvolver esse olhar unificador, né? Afinal, a colmeia, na verdade, é uma grande consciência. As abelhas, elas são uma coisa só. O lema delas é somos um. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, somos um. Então, uma abelha, ela coleta o pólen, ela trabalha, não é só para gerar o melzinho para ela se alimentar, não é. É para compartilhar. E mesmo o processo de fazer o mel, ele é compartilhado, né? Esse néctar vai passar, ela vai voltar, ela vai se alimentar do néctar, depois ela regurgita aquilo, né, na boquinha de outra abelha, que vai regurgitar na boca de outra, até que forme o mel ali, e passando por todo um procedimento de abanar e tudo mais. Naquele mel, elas produzem isso juntas, não é uma abelha que produz um mel, não. Elas produzem o mel em conjunto, né, e esse mel ele vai ser fonte de nutrição para todas elas. Então, elas têm um sistema de comunicação muito refinado também. Então, toda vez que a gente fala de abelha, a gente está falando de uma cura, de relações, né, principalmente entre mulheres. Já aqui a colmeia é composta, acho que 90% de donzelas, de abelhas fêmeas, né? Zangões são poucos, né? E a rainha, né? Que é a grande... ela quem gera e gesta toda a vida ali, faz essa colmeia continuar crescendo, né? E expandindo. Sempre que a gente fala e entra em contato com essa medicina, a gente vai entrar em contato com essas características, né? Elas vêm curar muito essas relações, a nossa expressão, a nossa comunicação, a nossa organização, a forma com que a gente trabalha, com que a gente lida com a nossa rotina, porque elas são extremamente organizadas. Elas têm, assim, uma metodologia, né? Elas são muito detalhistas, arquitetas, elas fazem aquela geometria, sem régua nenhuma, pensa hexágonos perfeitos. E então elas são, assim, muito matemáticas ao mesmo tempo, né? Então é uma medicina que é muito ampla e que a gente vai conseguir transformar o nosso olhar em diversos setores da nossa vida. E com elas eu pude curar muitas dores ali das minhas relações, principalmente com mulheres, né? Eu pude desenvolver melhor a minha expressão, encontrar a minha autenticidade, encontrar o meu propósito, aquilo que faz com que eu consiga agregar ao todo, né? Ao meio. E claro, elas me auxiliaram muito nesse olhar para mim, encontrar essa rainha dentro de mim, né? Esse caminho uterino, né, de autoconhecimento, que a gente ir para dentro, a gente se acolher, a gente gerar e gestar a nossa própria luz, né? Então essa colmeia uterina também. Então se a abelha tá aparecendo para você, tem vários aspectos que ela pode trabalhar.
E se engana quem pensa que as abelhas só vão trabalhar aspectos luminosos e fofinhos, né, da vida, porque não é. A colmeia é um grande portal para o submundo também, porque dentro da colmeia é completamente escuro. E essas colmeias, elas são criadas em fendas, em buracos, em cavernas, né, em troncos ocos de árvore. Então tem essa simbologia também do escuro. E quando a gente é iniciado nesse caminho, quando a gente entra em contato com essa medicina, a gente também entra em contato com o escuro. Não é meramente expansivo, vamos ficar aqui. Não, ele é muito profundo. É um caminho que vai unir também a medicina da serpente. Mas a abelha e a serpente têm muito em comum. Ambas falam ali sobre o veneno e o antídoto, né? Porque a abelha também tem um veneno que é muito utilizado aí para curas, né? De dores, de inflamações, enfim. É um baita de um remédio, né? Que ainda cobra também tem o seu veneno, que na dosagem certa é um antídoto. Então, essas duas medicinas, elas têm propriedades muito parecidas, só que a abelha, por ela fazer essa expansão, assim, ela evoca muita beleza, né? Essa coisa dos jardins, das flores. Então, ela foi mais bem vista, principalmente ali pelas tradições judaico-cristãs, né? A cobra, a serpente, que é um feminino muito profundo, escancarado mesmo, ela foi demonizada. E a abelha não foi, porque ela traz esse aspecto solar também, né? Ela tem essa unificação desses dois mundos, assim. Então, ela é um símbolo em diversas culturas, na maioria de prosperidade, de beleza, de nobreza, de comunicação com o divino, com o espírito, né? E as melissas, esse nome Melissa surgiu na Grécia. Então, aos gregos a gente deve essa denominação, né, desse sacerdócio. É um caminho de muita beleza e de muita profundidade, em que você vai conseguir olhar para diversos setores da tua vida e levar uma cura que é amorosa, que é compassiva, que é doce. Não vou dizer que não dói, dói. Mas é um olhar diferente, né, para essas curas e para esses lugares. Então elas ressignificam muito o olhar. Não é à toa que a abelha tem aqueles olhos bem grandes, né, porque ela traz uma renovação para o nosso olhar. E eu tive o prazer de entrar em contato com essa medicina e de receber, em forma de canalizações, de sincronicidades, de downloads, alguns livros e materiais históricos também chegaram até mim nessas sincronias, e eu pude estruturar um curso, que é o único curso que você vai encontrar gravado por aí, que fala de forma profunda e bem didática e milimétrica mesmo, sobre esses simbolismos, né? Um curso iniciático. E nesse mês, que é o mês da mulher e mês de Melissa, em que a gente celebra no dia 30, o dia de Melissa, eu fui instruída a presentear vocês, falando um pouquinho dessa egrégora e também a abrir uma possibilidade para você que deseja entrar mais em contato, sintonizar ainda mais com essa gnose, com esse caminho, com um cupom de 30% de desconto no meu curso que está gravado e está na Hotmart e se chama To Be, Ser Abelha. Esse curso tem muitas aulas e um conteúdo bem aprofundado nessa medicina e nos simbolismos da abelha e da colmeia, junto de muitas ativações também. Além disso, quem entra nesse curso vai entrar também numa comunidade de mulheres abelhas que eu venho criando há 3 anos. E vai ter acesso também e possibilidades especiais para a iniciação de melissas na primavera, em setembro de 2024. Então, se você tem interesse, se você está sentindo esse chamado, se as abelhas estão surgindo, você está curiosa, está sentindo, eu convido você a clicar no link abaixo para entrar lá no perfil e você vai usar o cupom que eu deixei aqui na descrição do vídeo para poder adquirir esse curso com essa promoção que fica disponível até o dia 31 de março. Seja muito bem-vinda. Somos um!